Pode começar, Edilson. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Edilson Ferreira, o Percival Maricato, o Fábio Mortara e eu somos coordenadores executivos do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e conduziremos a reunião de hoje. O Percival também é membro do nosso Conselho Consultivo e ele será o mediador do evento desta noite. O Fábio fará o encerramento com seus comentários finais sobre a reunião. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão nos assistindo, nossos convidados, associados, parceiros, e, em especial, os convidados da área de serviços, né, que estão aqui hoje. Em especial, agradecer a presença do Luigi Nessi. Obrigado por estar conosco nesta noite, Luigi, compartilhando... Eu que agradeço o convite. Obrigado. Você estará compartilhando essa sua vasta experiência na área empresarial, de uma forma geral, mas especialmente na área de serviços, que é o nosso foco de hoje. Você também tem uma ampla experiência na representação de classe, de várias atividades econômicas. O Luigi é associado do PNBE há muito tempo e muito tem contribuído com os nossos projetos de uma forma geral. O Luigi tem muitos amigos aqui e eu não preciso dizer, Luigi, que você está em sua casa quando está no PNBE. É verdade. Eu me sinto em casa quando eu estou aqui, sim. Isso, assim que nós gostamos. Venha, esteja com frequência. Você não precisa de convite como o de hoje, mas, se quiser, nós podemos convidá-lo sempre. Obrigado e agradeço novamente o convite, que é muito importante falar com vocês e falar para os empreendedores pelo Brasil. Muito bem. E o Percival vai fazer a apresentação formal do nosso palestrante desta noite. Ele também será o mediador do evento. Como mediador, ele vai administrar essa importante parte das nossas reuniões, quando serão feitas as perguntas e, naturalmente, os comentários dos participantes todos. Como o Luiz Meyer propôs agora, vamos fazer isso verbalmente, sem precisarmos usar os chats, mesmo que tenha um momento de participantes aí ao longo do nosso evento. Eu quero reconhecer que o Luigi e o Percival, além da experiência que têm na área respectiva, eles têm em comum a constante e eficiência presença na imprensa especializada, dependendo do interesse dos vários setores e dos vários assuntos que estão sendo tratados. Eu tenho que dar os parabéns e agradecer essa postura, esse esforço de vocês em defender o interesse setorial, o interesse da iniciativa privada de uma forma geral. O conteúdo deste evento, Luiz, certamente trará importantes informações para todos os que estão nos acompanhando, né? Sobre a situação do setor de serviços e sobre as perspectivas da democracia neste ano de 2022. Essa é a forma com que nós colocamos o título da apresentação. É um momento de muita incerteza e de muita falta de informação confiável, infelizmente, com fake news de todos os lados e com toda essa comunicação maldosa, né? E será bom, numa reunião como hoje, tendo vocês, contar com uma balizada opinião sobre esse tema. Quero agradecer, aproveitando a oportunidade, a participação do Instituto Cordial, Luiz Meyer, que está com a gente, que faz a administração técnica dessa nossa webinar. Agradecer a participação, o apoio da FECAP, que tem sido parceira nos nossos projetos de liderança empresarial cidadã, e da Confederação Nacional de Serviços, que também tem nos apoiado muito ao longo desses anos.
Para os nossos convidados que não conhecem bem ainda o PNBE, eu não posso deixar de fazer uma breve apresentação. O PNBE foi fundado no final da década de 80 e foi fundado com o foco na formação do pensamento de classe empresarial sobre os principais temas nacionais. A gente sempre quis e sempre fez isso discutindo dentro de um regime apartidário, sempre discutido de uma forma transparente, construtiva, de maneira ética e terminando com uma proposta sempre propositiva. Os associados do PNBE são empresários cidadãos. Como empresários cidadãos, além dos resultados das suas empresas, eles se preocupam com a construção de um Brasil melhor. O PNBE, em seu ideário, busca sempre um país que seja. Estamos repetindo isso e afirmamos por ser tão importante na condução dos nossos projetos todos. Tem que ser socialmente justo, ambientalmente sustentável, eticamente respeitável, economicamente forte e buscamos um país politicamente democrático. Nos dias de hoje, esse é um item de grande importância e um item para o qual nós, do PNBE, temos dedicado uma grande parte do nosso esforço. Quero agradecer a todos, vamos iniciar nossos trabalhos e eu passo a palavra para o Percival. Toda sua, Percival. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o PNBE por mais essa realização. Nossa proposta é fazer vários desses webinars para discutir problemas importantes, relevantes da sociedade atual, do país, e principalmente deixar nas redes sociais para que sejam consultados por jovens, por pessoas, enfim, que queiram ver discussões desse tipo de uma forma diferente, como às vezes ela é apresentada na mídia. Hoje nós temos a honra de receber o Luiz Dinésio, nosso companheiro de PNBE de muitos anos já, e principalmente líder no setor de serviço de uma confederação, além de participar de diversos órgãos em Brasília, né, principalmente na área do emprego, do trabalho. Portanto, deve ter muitas informações que são relevantes para nós. O debate é um debate franco, aberto, é uma espécie de happy hour, de um momento de descontração, não é nada formal, mas é importante, então, que se discuta questões pelo qual o país vem passando. Eu entendo que o grande problema nosso para esse ano é a preservação da democracia, manter um mínimo de unidade dos brasileiros em torno de enfrentar os problemas que são comuns no desenvolvimento econômico, na educação, na saúde, nos serviços, no fim da miséria social que existe, né? São problemas relevantes que eu acho que é obrigação de todos nós. Eu sempre brinco e falo que o país precisa de uma vanguarda empresarial. Acho que, mal ou bem, a gente ajuda, participa dessas discussões e, portanto, ouvir o nosso convidado, né, presidente da Confederação Nacional de Serviço, é muito relevante, muito importante. E aí eu acho que as pessoas podem esperar o candidato falar o tempo dele, depois fazer perguntas à vontade, sem nenhuma formalidade, e peço ao Fábio que me ajude nessa mediação, que ele lida melhor aí com essas questões de internet aí, que quem tem 78 anos não se dá, nem sempre se dá bem. Então, tirando isso aí, eu acho que vamos para a nossa palestra e quem tem que falar é o nosso convidado. Portanto, passo a palavra a ele. Microfone. É que o cachorro latiu, eu fechei o microfone.
Boa noite a todos. Obrigado, Dilson. Obrigado, Percival. Obrigado, Wander, o Luiz e o Fábio pela participação e pelo convite feito para a gente falar alguma coisa sobre o setor de serviço. Agradecer também a presença do Lívio e o Klein. Bem, o que nós fizemos ao longo desses anos todos em relação ao problema dos serviços, já que você me convidaram como representante desse setor. Eu milito na área na área empreendedorismo desde 1967. Sou pioneiro na área, sou pioneiro na área de informática, desde aquela época, quando a gente não sabia se o computador era um computador, o que tinha dentro do computador, como é que ele funcionava e o que fazia o computador. Era na época da cibernética, né? Não tinha a palavra informática ainda, era processamento de dados. A palavra informática veio depois, do francês informatique. E aí nós tínhamos uma prestação de serviço para as pequenas, principalmente para as pequenas e médias empresas, desenvolvendo sistemas para essas pequenas e microempresas. Bem, ao longo desses anos, sempre trabalhando em termos de associações, a gente criou o Sindicato das Empresas de Informática, criamos depois a Federação de Serviços do Estado de São Paulo e depois a Confederação Nacional de Serviço, além de agregar outras federações do Brasil inteiro e sindicatos no Brasil inteiro. Então, esse foi o trajeto que a gente fez em termos de participação da coletividade, sempre no sentido de agregar cada vez mais as pessoas e as empresas em defesa de um propósito do setor empreendedor, que sempre foi o nosso objetivo. Brigando muito mais com as legislações de governos, tanto municipais, estaduais e federais, para que todos esses governos gostam de arrecadar impostos, e a gente tem que nos defender um pouquinho sobre isso. E fizemos isso ao longo desses anos todos. Hoje, o setor de serviço representa 75% do PIB, é o setor que mais emprega no país e é um setor na vanguarda em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de educação, saúde, logística, informática. São setores muito dispersos, mas que todos juntos representam 75% do PIB, e nós, infelizmente, ainda não somos tão ouvidos quanto é ouvido, por exemplo, o setor industrial. Nada contra a indústria, mas a indústria, ao longo desses anos, perdeu participação no PIB. Hoje ela representa um pouco mais de 10% e não emprega tanta gente quanto empregava antigamente. A indústria, no meu modo de ver, é uma indústria que não traz condições de empregabilidade, porque cada vez mais a indústria está sendo automatizada e robotizada, e por isso ela vai representar cada vez menos emprego, né? Quem vai agregar mais emprego é o setor de serviço, o setor do comércio, o setor agropecuária, que, apesar de ser informatizado, ele está precisando de agregar vários outros setores, inclusive o setor de serviço. Então, essa é a posição hoje no Brasil e a tendência mundial, não é só no Brasil que existe isso. Nos Estados Unidos, já quase 85% do PIB é serviço, e na China, antigamente era 40% era serviço, hoje está quase nos 70% de serviço, está aumentando a participação chinesa no setor e no mundo inteiro. Então, o que nós estamos, em função dessas alternativas, isso vai muito em contra àquilo que vocês estavam falando sobre o problema da democracia e da liberdade de empreender. O setor de serviço é dinâmico. O setor de serviço ele não precisa de um local físico, a menos de alguns setores, evidentemente. O setor de restaurantes, bares e restaurantes, precisa de um local físico para o pessoal sentar no balcão para tomar um chopinho e um vinho que nem o Percival gosta de tomar, certo? Então, esses locais são primordiais para esse setor, mas a maioria dos setores, eles não precisam, cada vez menos precisam de um local físico para executar determinados tipos de serviço. Então, o serviço na nuvem é cada vez maior hoje.
Então, as pessoas estão se agregando através do mundo, com pessoas tanto da mesma atividade econômica e se juntando através da internet, através de transferência de tecnologia, através de transferência de trabalhos e agregando e fazendo propostas e desenvolvendo projetos dentro da comunidade empresarial que eles estão atuando. Na área de informática, isso é visível, cada vez menos nós temos gente trabalhando nos escritórios e a maioria quase está hoje em home service. Como aconteceu, isso foi incentivado, inclusive, pela pandemia e hoje está virando uma coisa comum, lugar comum, trabalhar em casa na mesma proporção de que trabalhava dentro do escritório. Então, há uma mudança estrutural hoje muito intensa nessa área. E também na área, isso reflete também na área de tributária, porque hoje dificilmente você consegue controlar, por exemplo, uma atividade que faz serviço através da internet, aonde está sendo feita, como está sendo feita e quem paga imposto e qual imposto vai ser pago. Por isso, a gente tem também uma proposta de mudança do sistema tributário para que possamos alcançar essas atividades que hoje não estão claramente localizadas em determinadas prefeituras ou determinados estados ou determinados países. Tanto é verdade que vocês têm ouvido que cada vez mais se quer tributar as grandes empresas de informática com imposto seletivo, praticamente, né? Porque não conseguimos alcançar, por exemplo, uma Google, uma Amazon, enfim, Facebook, etc., para conseguir controlar e tributá-los. E, então, estão se colocando em função do valor total do faturamento, um percentual de impostos que está variando entre 15% e 20% sobre esses valores de faturamento. Então, essas tendências todas a gente tem procurado seguir e acompanhar um pouco de perto essas propostas. E nós temos algumas propostas hoje, na prática, nas mudanças do sistema tributário brasileiro, que depois eu gostaria de apresentar. Bom, essa é a dinâmica hoje com relação ao setor de serviço. Nós temos que... É um setor desagregado, muitas vezes, mas nós estamos tentando agregá-lo cada vez mais. E está havendo essa integração aos pouquinhos, é meio difícil. O Percival sabe disso muito bem, que não é fácil se agregar pessoas que têm interesses particulares ou interesses logísticos ou interesses privados, e juntar para defender uma proposta mais abrangente que merece ser estudada pelo país, né? Nós sempre defendemos as propostas nossas que nós fazemos, sempre defendemos a coletividade e não o interesse particular ou de grupos específicos. E temos ganhado essas defesas, inclusive utilizando o judiciário para isso. Então, inicialmente, era isso que eu queria falar sobre o setor de serviço, mas já que estamos falando um pouquinho de quais seriam algumas alternativas de melhoria da situação desse setor, uma das bandeiras que nós temos há 20 e tantos anos, desde o ano 2000, a gente tem brigado para isso, é o projeto de desoneração do trabalho. Nós batalhamos para que não haja ônus sobre o trabalho. Sobre o trabalho tem que ser cobrado única e exclusivamente o salário. Não temos que pagar impostos sobre o trabalho, não temos que pagar benefícios sociais sobre o trabalho, não temos que pagar salário educação, nem INCRA e nem Sistema S. Então, são os setores que a gente tem que diminuir a carga tributária sobre o trabalho e para viabilizar a possibilidade de aumentar o emprego. Se você tem menos encargo sobre o trabalho, evidentemente você tem mais condição de pagar melhor o funcionário e não ter as preocupações com o fisco com relação a isso. E nossa proposta é uma proposta de eliminar todos esses encargos sobre a folha de pagamento. Volto a insistir, o INSS do empregador, parte do INSS do empregado, nós estamos propondo uma diminuição de 3 pontos percentuais no INSS do empregado
em vez de pagar de 8% a 11% na folha de pagamento do empregado, a gente quer que ele pague só de 5% a 8%. Nós também temos a diminuição de eliminar o INCRA sobre a folha de pagamento. Por exemplo, o Percival, quando vai tomar o chopinho dele no bar, ele vai ter que pagar o INCRA, viu, Percival? Você paga o INCRA lá. E você não se beneficia, se beneficia só da cevada do chopp, evidentemente, mas do INCRA, o INCRA você não pode, você está participando para fazer a reforma que era preconizada, a reforma do rural. Mas pagamos o salário de educação, que você não recebe educação através da empresa, você tem que pagar a educação muitas vezes, porque não tem educação para todos. E também o Sistema S, apesar de ser um setor que tem feito as coisas importantes, mas não, no meu modo de ver, ele não tem que ser obrigatório, tem que ser opcional. Como é opcional hoje a contribuição sindical, que foi feita a mudança e hoje quem paga quem quer a contribuição sindical. A mesma coisa deveria ser, para mim, no modo de entender, o Sistema S tem que ser feito a mesma coisa. Quem achar que é bom o Sistema S, pague a conta e se beneficie dele. Mas não obrigar toda pequena ou microempresa a pagar alguma coisa que muitas vezes não se beneficia. Essa é a nossa proposta inicial. Só que, em troca de tudo isso, nós estamos propondo criar uma contribuição sobre manutenção financeira, que, com uma alíquota de 0,75%, a gente arrecada 240 bilhões que hoje são arrecadados pela Previdência sobre os encargos, sobre a folha de pagamento. Então, essa é a base tributária que nós gostaríamos de ter, já que cada vez menos nós vamos ter menos gente trabalhando para sustentar os velhinhos de aposentados, já que o emprego cada vez mais formal, cada vez mais vai ser mais difícil. Nós vamos ter mais gente empreendedora, já mais gente que trabalha na nuvem, na internet, não sabe onde ele está, mas se você fizer no ato do pagamento do serviço, você cobrar 0,75% sobre o total do que tem que ser pago através de uma contribuição sobre manutenção financeira, você estaria contribuindo para pagar essa previdência, o financiamento da previdência, que é muito importante. Hoje, apesar da reforma da previdência, nós não vamos conseguir fazer com que haja um equilíbrio na previdência. Por isso, você tem que alargar a base tributária. Nossa base tributária seria uma contribuição sobre alimentação financeira, que é feita sobre uma base que era antigamente a CPMF, sobre cerca de 30 trilhões de reais. Com esse valor de 0,75%, a gente arrecada 240 bilhões. Essa é a proposta básica que nós estamos defendendo ao longo desses anos todos e vamos colocar à disposição dos candidatos à presidência da República para que também eles assimilem essa possibilidade de apoiar isso. Sem desonerar a folha de pagamento, nós não vamos conseguir fazer qualquer outra mudança do sistema tributário nacional. Isso é a minha visão da questão. Com relação a isso, você fazendo diminuição da carga tributária sobre a folha, diminuindo a carga tributária sobre o trabalho, nós temos exatamente a possibilidade de empregar mais. E a empregabilidade é a base. Um funcionário empregado, uma pessoa empregada, democraticamente, ele tem mais possibilidade de ter o seu posicionamento e a sua vontade sendo preservada. Uma pessoa que está subjugada, sem trabalho, na desvio, com a beira da pobreza, evidentemente, ela não tem condição de mostrar a sua vontade em qualquer momento, seja no voto democrático ou de manifestação sobre determinados setores. Essa é a nossa visão com relação a isso. Eu fico à disposição para qualquer pergunta ou esclarecimento sobre aquilo que nós estamos propondo. Obrigado. Eu queria fazer a primeira pergunta, né? Quem quiser também vai levantando a mão, mas eu diria o seguinte, Luiz, se você não acha, também acho que a indústria no Brasil
é uma coisa lamentável, né? A gente está vendo a falta de liderança, está vendo que ela realmente está decadente. Cada vez mais a produtividade na indústria é reduzida e, há pouco tempo todo mundo do setor de serviço reagiu contra a tentativa dessa mesma indústria de aprovar a PEC 110, que a favorecia em termos de reforma tributária. E a discussão que se pode fazer, é o seguinte: sim, eu lamento a situação da indústria, eu acho que tem muitas lideranças arrogantes, né, que querem tocar ferro e fogo, esse tipo de coisa, mas nós, do setor de serviços, será que não teríamos que fazer alguma coisa por essa indústria? Porque, senão, a tendência nós reduzirmos cada vez mais a importância da indústria no Brasil. Existe possibilidade de um país, hoje em dia, ter qualidade de vida, ter desenvolvimento econômico sem indústria? Essa é a pergunta que eu faria. Olha, como eu falei, não sou contra a indústria é importantíssima, só que o conceito industrial que era antigamente, quando vieram os nossos colonizadores do Brasil, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, eles vieram com exatamente trabalhar mais na indústria, mais e na agricultura, são duas atividades. E os artesãos eram os caras que montaram essas indústrias que estão aqui no Brasil. Mas eles faziam tudo, faziam a matéria-prima para construir, faziam as ferramentas para executar, faziam o design para fazer, faziam as entregas desses produtos. Então, era tudo verticalizado. Hoje, Percival, não é mais assim. Hoje é o contrário. Se você quiser construir um celular, você desenha o celular, quem desenha é uma empresa de serviço, você faz a atividade, especifica quais atividades que esse celular tem que fazer, e isso é feito por uma empresa de projetos. Você faz o design do celular e é feito por uma empresa de serviço. Você estabelece como vai ser distribuído isso no mundo inteiro. É uma logística, é uma empresa de logística que faz isso. Enfim, a propaganda sobre o processo de venda do produto também é uma empresa de serviço. A indústria, depois de feito todo esse projeto, é que vai encomendar vários componentes desse celular para serem montados na China ou na Índia ou em qualquer lugar, e pode ser fabricado em qualquer lugar. Então, a indústria hoje está mudando de cabeça para baixo, não é mais aquilo. Hoje é muito mais importante você fazer um projeto e materializar esse projeto através de um pedido de uma indústria que, por exemplo, faz componentes e trabalha só com componentes e distribui os componentes para todos os outros fabricantes de produtos eletrônicos, do que você fazer uma empresa de celulares e ser verticalizada. Então, não é mais isso. E eu acho que a indústria brasileira também é a mesma coisa. Nós temos produtos, por exemplo, na área agrícola, a gente tem muito produto matéria-prima, quer dizer, commodity, mas a gente podia industrializar esses produtos e vender esses produtos industrializados. Nós temos que ver a nossa vocação. A gente não pode abrir para todas as atividades industriais. Por exemplo, a siderurgia. A siderurgia é muito potente aqui no Brasil. Então, por que não desenvolver essa parte e agregar mais isso? Nós temos outras atividades econômicas industriais que são importantes. A química, por exemplo, a cosmética, etc., são produtos que podem se competir no mundo inteiro. Evidentemente, se você não é para simplesmente acabar a indústria. Agora, se você quiser ter uma indústria de computador de primeira linha, evidentemente não dá hoje mais, né? Hoje você tem que estar submetido a quem fornece para o mundo inteiro, que é a China. Nem os Estados Unidos mais está fabricando computador. Quer dizer, quem fabrica praticamente os computadores são chineses hoje. Então, tem certas coisas que têm que ser analisadas por exemplo, a biodiversidade, indústrias na área agrícola, na área de trabalho de pesquisa e produtos da biodiversidade.
Isso a gente pode criar aqui, porque nós temos uma vasta vantagem em relação aos outros países, onde nós temos uma Amazônia que pode fornecer todas essas matérias-primas para fazer isso. Quer dizer, é estabelecer prioridades e competitividade onde nós temos hoje. Nós não podemos... Por exemplo, hoje nós estamos melhorando até na área de vinhos, né? Nós estamos produzindo bons vinhos no Brasil. Então, isso é uma indústria que está crescendo cada vez mais. Por que não essa indústria não possa crescer e hoje está exportando? Por que não fazer isso, essa indústria florescer mais ainda? Quer dizer, é demonstrar a vocação daquilo que nós temos hoje e hoje a gente tem condição de fazer. Nós temos uma grande vantagem, nós somos um dos poucos países no mundo, que eu falo sempre que o Brasil é um país riquíssimo. É mentira quem fala que o país é pobre. Nós somos um país riquíssimo. Hoje nós somos um único país, poucos países do mundo, que se fechar as fronteiras do país, ele sobrevive quase 100%. Nós temos tudo aqui. Nós temos minério, nós temos energia, nós temos água, nós temos alimento, nós temos terra para produzir, nós temos tecnologia, não de primeira ponta em muitas coisas, mas em algumas outras sim. Então, nós temos a condição hoje de manter o Brasil vivo, independente de qualquer coisa. Se você hoje fechar 2 portos no Japão, acaba o Japão, pô. Porque lá não chega mais matéria-prima, não chega mais energia, não chega mais nada. Então, você estrangula um país inteiro com o Japão se você fechar os 2 portos principais do Japão. E assim é a nossa visão. Hoje, essa guerra também que está acontecendo está demonstrando isso, que um dos poucos países que pode sobreviver sem a necessidade de terceiros, com poucas exceções, é o Brasil. Apesar de nós termos o problema lá com as informações para a agropecuária, nós precisamos importar potássio que é produzido na China e na Ucrânia, eu acho que isso aí, em poucos anos, a gente pode ser superavitário em potássio se a gente explorar as minas que nós temos por aqui e outras coisas mais. Então, Percival, não sou contra, não. Nós temos setores industriais que podem florescer e podem ser líderes de mercado. Está fechado o teu microfone. Está fechado o teu microfone. O som do pessoal não está saindo. Já voltou, acho. Acho que temos 3 inscritos, Fábio, Luiz Meire e Mário Ernesto. Fábio, posso ir perguntando, Percival? Tá. Eu estou vendo leitura labial. Luigi, nós temos o judiciário, que está entre os 3 mais, relativamente ao PIB, 3 mais caros do planeta. Nós temos um legislativo, que também está entre os mais caros do planeta, né? Ou per capita. E nós temos uma máquina pública, né? Enfim, e estatais com benefícios imensos. Enfim, nós temos um Estado pesado, que onera a economia, onera o cidadão. E ainda essa semana que passou, eu estava em um evento em que, quando perguntado, Gilberto Kassab, que é um grande articulador político, disse que não vê uma reforma tributária como a que você propôs antes de uma reforma do Estado brasileiro, um Estado pesado, às vezes anacrônico e muitas vezes ineficiente. Como é que você vê isso? Você vê algum tipo de reforma tributária antes de uma reforma administrativa, reforma, enfim, do Estado? A desoneração da folha, essa reforma tributária, pode ser feita independentemente do tamanho do Estado e como é a situação hoje. Nós estamos desonerando o trabalho, Fábio. Então, nós estamos desonerando aquilo que é mais importante no emprego hoje. Você tirando 75% do setor de serviço, a matéria-prima desse setor é a pessoa, e não é nem o couro, e nem o asfalto, e nem vamos dizer, o papel. A matéria-prima é o ser humano. Então, essa matéria-prima tem que ser preservada e tem chance de trabalhar. E, com isso, desonerando a folha, a gente pode fazer assim imediatamente. Inclusive, pode fazer, se quiser, agora. Antes das próprias eleições, a gente pode implantar esse sistema, que é uma simples alteração do artigo 195 da Constituição, que diz que a Previdência
tem que ser financiada por toda a sociedade. Então, se tem que ser financiada por toda a sociedade, podemos implementar esse artigo 195 imediatamente. Essa é uma coisa. Agora, com relação ao peso do Estado, eu concordo plenamente. Nós somos um grupo de trabalho que desse grupo é o Fernando Rezende. E o Fernando Rezende é um dos defensores desse processo de mudar o tamanho do Estado e a estrutura confederativa. Mas aí nós entramos num problema político que é muito sério hoje, né? Você, para mudar o judiciário, é complicado. Aliás, hoje o judiciário, em termos de democracia, é o que mais está prejudicando a democracia, ao meu modo de ver, é o judiciário, e não os outros setores, nem o legislativo e nem o executivo, em função das decisões que eles estão tomando hoje, que são muito acima da Constituição, no meu modo de ver, evidentemente. Mas eu acho que nós podemos fazer. Agora, a reforma tributária mais ampla, mais descida, nós teremos que considerar exatamente o sistema federativo nosso. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. Então, agora quem tem uma pergunta é o Mário Ernesto. Mário Ernesto, por favor. Liga o som, Mário Ernesto. Luigi, acho que desonerar a folha é uma coisa importante, mas eu não acho que isso gere empregos. Eu acho que o que gera empregos são empresas produtivas, que sejam produtivas no setor de serviço, na indústria, etc. Você não acha que o efeito da desoneração da folha sobre a criação de empregos é pequeno? Não, Mário, eu não estou dizendo, tanto é verdade, que a gente tem no momento da desoneração, você tem uma diminuição e um aumento de empregabilidade. Mas eu concordo com você que desonerar a folha não é uma possibilidade de você aumentar o emprego, mas você diminui a complexidade da empregabilidade. E isso você tem chance de fazer. Inclusive, as brigas judiciais, você diminui. Nós fizemos um cálculo de 30% das brigas judiciais diminui se você fizer essa desoneração. Por exemplo, nós hoje, se você pegar o valor hoje, tem lá uma manchete diz que a briga sobre o vale-refeição, né? Que o pessoal não quer pagar mais, ou por causa da medida provisória do vale-refeição. Isso aí, se não tiver imposto sobre o salário, Mário, não precisa o vale-refeição ser do jeito que está. Acaba esse processo, porque se você não tem encargo sobre a folha, você paga o vale-refeição simplesmente em valores sem precisar ter esse benefício fiscal. Porque o vale-refeição é defendido dessa forma, único e exclusivamente o benefício fiscal que traz. Se você não tem mais encargo, você não tem mais isso. O PLR é a mesma coisa. O PLR foi criado, que é a participação dos lucros, foi criado única e exclusivamente para que a indústria pudesse pagar um benefício sem pagar imposto, sem pagar o INSS sobre a folha, nem 13º e nem férias. Por isso que foi criado o PLR. Se você não tem mais encargo sobre isso, você não precisa mais essa lei de fazer a facilitação e benefício social sobre isso. Você amplia isso para todos os setores e, com isso, você diminui. Agora, evidentemente, só com o aumento da participação econômica e desenvolvimento empresarial e criação de investimentos é que você faz o emprego. Isso eu concordo com você. Muito obrigado. O Luiz Meyer quer fazer uma pergunta? Sim. Luiz, achei bem interessante essa colocação sobre o papel da indústria, que realmente mudou muito, né? Quer dizer, antigamente, a indústria era o grande vetor do emprego, por exemplo, e não é mais, e tende a cada vez ser menos, né? Então, a indústria tem o seu papel em outras vertentes aí, né? De agregar valor às nossas commodities, à biodiversidade, atrair dinheiro de fora, via exportação e tudo mais. Então, os serviços, isso que eu queria te perguntar, parece que o grande vetor de serviço daqui para frente, o grande vetor de empregabilidade daqui para frente é serviço, né, de emprego ou ocupação, né?
que tipo de incentivos, em paralelo com essa reforma, com esses projetos, mas existem incentivos que poderiam ser dados para a área de serviços, por exemplo, para turismo, que a gente tem um país inteiro turístico, assim como sempre existiu e continua existindo muitos incentivos à indústria, existem bons incentivos aos serviços ou poderiam existir? Não, eu acho é o seguinte, eu acho que incentivo fiscal, incentivo-benefício, eu não me sinto muito à vontade em defendê-los. Eu acho que nós temos que defender, primeiro, um financiamento a baixo custo. Isso é o principal. Para essa área, principalmente para micro e pequena empresa, nós temos que financiar com custo baixo de juros e não com essa taxa elevada que está hoje, né? E que sempre mantiveram. Nós temos que fazer com simplificação do sistema de tributário e melhoria do sistema tributário. O Simples, por exemplo, foi a grande reforma do sistema tributário, foi a criação do Simples. E esse Simples tem que ser mantido e ampliado, inclusive, sobre isso, porque isso está mantendo milhões de empresas e bilhões de... Só que ela tem um problema, ela chega a um certo momento, você não sabe se você passar para cima, você vai começar a pagar mais, então você fica sempre num patamar mais baixo. Esse pulo de degrau é que nós temos que modificar, não pode ser do jeito que está hoje. Desse aspecto, você inibe as pessoas de crescerem. E é essa alteração que tem que ser feita de uma maneira casual e de uma maneira mais automática. Agora, o incentivo específico, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas hoje, domingo, vai ter, né, você levantou a área de turismo, domingo vai existir uma etapa do Giro da Itália, sabe aonde? Em Campos de Jordão. E ninguém sabe disso. É um evento importantíssimo na Europa, de bicicleta. E eles, na Europa, a gente sabe que existe isso, que vai ter essa etapa aqui no Brasil, em Campos de Jordão. Agora, nós que estamos aqui não sabemos. Vocês sabiam que domingo vai ter um evento de ciclismo em Campos de Jordão, onde é uma das etapas do Giro da Itália? Então, isso daí não é notificado pelo setor, nem pelo Ministério do Turismo, não é notificado nem o setor de eventos, que é o sindicato do qual é filiado a nós, estava sabendo desse processo. Nós estamos sabendo a informação de fora que vem para cá e não de dentro que vai para lá. Então, essa estrutura, por exemplo, na área de turismo, eu concordo com você, é um dos pontos chaves, e o desenvolvimento na área de turismo desenvolve a indústria, inclusive a indústria de construção civil. Seria desenvolvimento tremendo dessa indústria. Agora, tem que fazer um projeto. Nós estamos há 30 anos, Luiz, com 6 milhões de turistas estrangeiros no Brasil. Há 30 anos sempre tem. Nós temos quase que menos estrangeiro vindo para cá do que na Argentina. E nunca foi feito nada. Nós temos que fazer um projeto hoje para 25 milhões de estrangeiros ano no Brasil. E é uma vontade política, só isso. Agora, a indústria chega lá, quer benefício, tira o benefício da onde? Da onde vai ter empregabilidade no turismo. E não há um entrosamento nesse aspecto, enquanto que a indústria de construção podia se ganhar muito mais se você desenvolvesse a área de turismo, porque vai trazer benefícios para a área de construção civil. O José Hugo quer fazer uma pergunta? Percival, posso interferir, dar um palpite? O Lívio Pois não, faça favor. Precisa sair para dar uma aula daqui a pouquinho. Ele estava pedindo para furar um pouquinho a fila. Pode ser? Se vocês me permitem, Fernando e Zé Hugo, por favor. Luigi, parabéns aí pela sua fala. Você sabe há quantos anos nós nos conhecemos, te acompanho desde lá atrás, né? Desde os primórdios do seu trabalho, sempre... Da nosso trabalho. Né? Sempre muito fortalecido. E eu queria só agora comentar, te pedir desculpas a todos, porque eu começo minha aula no pós-graduação agora às 19 horas. Se você pudesse falar alguma coisa sobre a tua expectativa do debate ou da discussão da reforma tributária, da pauta que está prevista, se você acha que isso vai acontecer, se ainda tem que muito se debater com todos os outros setores, e a própria presença muito forte da indústria nesse debate.
A pauta que está em discussão agora é a que está no Senado, que é a PEC 110. E a PEC 110, a gente estava fazendo um movimento grande por vários setores, principalmente o setor de serviços, dos profissionais liberais, enfim, tem vários grupos trabalhando nesse sentido para que essa PEC não avance. Essa PEC é uma PEC que tem como premissa projeto errado, no nosso entender, e que não foi discutida abertamente com a sociedade. Nós temos que ampliar essa discussão, inclusive falando sobre exatamente a desoneração do trabalho e a desoneração da folha de pagamento. Isso acho que não vai... Existe uma pressão por parte do Senado para ser protagonista de alguma coisa. E é só isso que eles estão, no meu modo de ver, vai estar acontecendo. Eu espero que essa PEC, na quarta-feira, quando vai ser tentado votar na CCJ, não seja discutida. Nós estamos fazendo várias entidades de classe, são mais de 200 entidades que estão fazendo um trabalho nesse sentido para não viabilizar a promulgação dessa PEC na Comissão de Justiça lá no Senado. Eu espero que isso não aconteça. E, não acontecendo isso, eu acho que essa PEC, o sistema tributário só vai ser modificado no próximo governo, de quem for o presidente do próximo governo. Não tem condição de passar isso. Apesar de passar só no Senado, Lívio, não tem condição de passar na Câmara. Perfeito. Legal. Obrigado. Eu respondi. Tinha outra pergunta sua? Não, era isso. Obrigado. É a vez do José Hugo, é isso? A vez do José Hugo, está ouvindo? Isso aqui não fala? Não, estamos ouvindo, sim, pessoal. Tá ouvindo, José Hugo, então... seu som tá mudo, e tem o Luiz Vilaça Meia também na fila. Então, por favor, o Fábio, dirija, porque aqui está mal. José Hugo, com a palavra, tem que desativar o seu mudo do computador. Não, está desativado, é que não funciona esse treco. Não, do José Hugo. Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Já tem aí 2 décadas que eu acompanho o Luigi e tenho permanecido nesses anos todos pela clareza de pensamento e de execução desse pensamento. Voltando lá para trás, há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, eu trabalhava na indústria italiana chamada Olivetti, e onde eu aprendi a profissão de vendas no início lá, paralelamente ao estudo noturno. E os italianos da Olivetti tinham não vou dizer euforia, mas se jactavam de que ela era uma indústria integral, quer dizer, fazia a capa das máquinas, fazia o teclado, fazia a caixa, fazia o parafuso, tudo mais. Veja bem, faziam tudo que um equipamento tinha que fazer. Olha só, hoje, conforme o Luigi falou, o cara monta uma indústria de computador, compra isso, aquilo, encomenda o desenho, faz o Java 4 e manda alguém montar, e a logística que ele vai administrar a venda e a propaganda. Né? Veja como mudou. Exatamente o que o Luigi falou, eu estou dando um exemplo lá da sua antiga terra de nascimento, lá para você ver como era mesmo, e isso continuou. E uma década depois, nos anos 70, eu conheci o Homem do Aventino. Aventino é uma das 7 colinas de Roma, esse meu amigo italiano era de lá, e a gente chamava ele de Homem do Aventino, Vittorio Morricone. Ele me disse uma coisa na época que me causou muita estranheza, conversando em mesa de bar, com shopping e tal, diz assim, olha, Klein, esse negócio de empresa, de país querer fazer tudo, ser bom em tudo, isso não dá certo, não vai dar certo nunca. O país tem que explorar as suas vocações e os seus recursos. Não tem que imitar os outros, tentar fazer não sei o quê, porque o outro faz lá e entrar. Então, realmente foi falado aí que hoje a coisa mudou, as indústrias são
totalmente desintegradas, tudo é comprado de terceiros, terceirizado, as coisas continuam dessa forma. E o futuro vai ser assim também. A indústria se apequenou por causa disso, por causa dessa distribuição de propósitos e de tarefas. Se transformou numa indústria agregadora, né? E como hoje a tecnologia mudou, prestação de serviços remotamente, vai ser cada vez mais assim. A indústria não vai passar desse patamar e olhe lá que não encolha. Tá? Então, nós não podemos esperar grande empregabilidade da indústria daqui para frente. Tá? O outro setor crescente, pujante no Brasil, é a agricultura. A agricultura está ficando muito sofisticada. Tá? Nas regiões como o Rio Grande do Sul, em que tem poucos locais que têm propriedades rurais de grande extensão, como tem em Mato Grosso, Goiás, isso não existe mais. Ali na fronteira com o fronteira oeste, com a Argentina, ainda tem algumas heranças de latifúndios de 10, 15 mil hectares, 5 mil hectares, mas isso hoje aqui é muito pouco, pouquíssimo. Tá? Eu acompanho uma lavoura de 500 hectares no centro-norte do estado, e que é tudo mecanizado. Para trabalhar lá em 700 hectares, não tem 10 empregados, né? Porque a alta tecnologia da mecanização, a alta tecnologia da informática, compras, recebimento, tudo hoje faz no smartphone, lá em cima do campo. Então, eu estou dizendo com isso que todos os setores têm que estar em dia com a tecnologia para ir para frente. E a indústria, como a gente conheceu no passado, não vai existir mais. Eu me lembro de uma entrevista ao jornal, ainda acho que era a Gazeta Mercantil, do Musa, quando saiu da Ródia e comprou na época, foi fazer uma consultoria e acabou comprando a empresa de bicicleta Caloi. A Caloi deixou de ser uma indústria, eu acho que não tem mais nada. Eu acho que é só uma montadora, importa as peças e monta. Né? Eu tenho na família ali eu tenho 3 bicicletas lá na minha casa de praia, e todas Caloi, tudo é montado, coisas de diferentes partes do mundo, muito do Japão também e tal, ainda não tinha muita China nesse negócio. Mas, assim, é a marcha da humanidade. Lembro também, quando eu tinha 7 anos de idade, eu brincava com um garoto na minha terra natal e ele era neto de um celeiro. Um dia chegou um cidadão ali, a gente estava brincando, passando pela loja, e perguntou: o que é essas formas de calçado? Disse: não, isso aí o fulano deixou aí, ainda era para vir buscar, não veio buscar. Não, uma semana depois ou 2, ele botou, onde dizia Selaria Pilger, ele botou e Sapataria Pilger, começou a fazer sapato, porque era exatamente no pós-guerra, entrou o jipe e o cavalo, e a fabricação de sela foi para Cucuia. Né? Então, a marcha da humanidade é essa. Cada dia vão inventar novos processos e a indústria realmente que existir sempre será praticamente uma indústria montadora, que ela vai agregar parafuso que compra de um, não sei o que de outro e tal. O Luigi está com plena razão nessa exposição que ele fez para nós aqui. Muito clara, meus parabéns ao amigo Luigi e tal, mas isso é contundente e não tem volta. Né? Era isso. Muito obrigado pela palavra. Você, Klein. O Fernando que vai... Você quer fazer uma pergunta, Fernando? Oi, Percival, boa noite. Boa noite, Luigi. Primeiro, boa noite.
muito bom te ver aqui. Desculpa eu estar em trânsito, mas é que agora com essa vida meia virtual, meia presencial, eu preciso de uns 10 clones para dar conta. Mas eu primeiro fiz questão de entrar porque queria muito te ver e te parabenizar pelo seu trabalho. Eu que agradeço, nesse Fernando. ponto, é muito importante, Luigi, porque a desoneração da folha é um aspecto de fundamental importância para a obtenção, Luigi, né? Você sabe bem disso, da competitividade linear da força de trabalho brasileira. Eu fico muito arrepiado de ouvir um pouco as coisas no sentido de setores. Voltamos ao Davi Ricardo, da teoria das vantagens comparativas, 1800. Né? E o Brasil já foi, e ainda é, apesar de toda a judiação que aqui nessa terra se faz, o maior parque industrial da América Latina. O Brasil foi maior economicamente e industrialmente do que a China. E isso não foi há muito tempo. Foi na década de 80. Né? Perdemos o bonde da história. E as taxas de acumulação de capital nos vários setores produtivos, elas se dão de forma, hoje, muito assimétrica, né? Basta ver o crescimento do sudeste da Ásia, incluindo aí a China, a Índia, né? O Brasil perde competitividade, é isso que eu quero dizer. E a redução da folha, ela vai no sentido de imprimir um pouco de competitividade. O Brasil perde competitividade e a indústria aqui no Brasil, ao longo desses 30, 40 anos, sem entrar na questão das mudanças tecnológicas, porque isso é outra conversa. Mas, de forma agregada, o Brasil perde competitividade por conta da elevadíssima, complexa, manicômica taxa tributária e carga tributária brasileira. Por conta também da elevadíssima, proporcional, né, comparativamente, taxa de juros no Brasil decorrente do déficit público brasileiro. Por esses fatores, explodem qualquer setor que esteja exposto a uma mínima comparabilidade internacional. E aí entrou a China, entra a Índia e tiram os empregos, fecham as fábricas no Brasil. Não estou falando das fábricas que fecham por mudança tecnológica, estou falando das fábricas que deixam de estar no Brasil e passam a estar na China ou na Índia, né? Porque não temos competitividade nenhuma, né? E estamos abertos à globalização. A importação é permitida a partir do Plano Real e da abertura econômica. Então, a indústria é varrida, né? Porque ela não consegue manter a sua competitividade. Então, a luta pela redução da carga, a luta pela desoneração da folha, me parece fundamental, Luigi. Então, a sua cruzada é fundamental. Ela tem externalidades lineares, que pega todos os setores, né? Qual é a dificuldade? Aí vem a pergunta. O que acontece em Brasília que esse povo não enxerga isso? Será que está that much contaminado por uma miopia que não enxerga que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento? Fernando, essa pergunta aí eu agradeço ela porque exatamente vai me dar a oportunidade de falar o que a gente está fazendo. Olha, no Congresso Nacional hoje, nós criamos a Frente Parlamentar da Desoneração da Folha de Pagamento. Nós temos 220 deputados que fazem parte dessa frente parlamentar. Se você perguntar para
parlamentar, para algum senador, para algum deputado, se ele é favorável ou contra a desoneração da folha, todos são favoráveis à desoneração da folha. Não tem nenhum. Se você perguntar para o governo, se você perguntar para o Guedes se ele é favorável à desoneração da folha, ele fala que a tributação sobre a folha de pagamento é um crime e é favorável a essa desoneração da folha de pagamento. Agora, para você fazer isso, existe um problema, que eu não quero criar um outro imposto, não quero criar uma outra alternativa. Eu quero fazer uma substituição tributária daquilo que recai sobre a folha através de um processo mais palatável para os cofres, para o bolso das empresas e do cidadão brasileiro. Então, por isso que nós estamos propondo tirar todos esses impostos sobre a folha e criar uma contribuição sobre a alimentação financeira que substituiria esses impostos. Quer dizer, não haveria aumento de carga tributária nenhum. E o trabalhador, inclusive, os 50 milhões de trabalhadores seletizados não vão pagar essa conta, Fernando, porque eu estou diminuindo 3 pontos percentuais do INSS do trabalhador para exatamente compensar essa contribuição sobre a alimentação financeira que ele vai pagar quando ele vai sacar o dinheiro do banco, sobre 0,70, que seria 0,75% sobre esse valor. Então, o trabalhador não vai pagar a conta, quem vai pagar a conta é a sociedade, como diz o artigo 195 da Constituição, que a Previdência tem que ser a Seguridade Social tem que ser financiada por toda a sociedade, e é isso que nós estamos colocando. Eu não estou fazendo nada mais do que a própria Constituição me pede para fazer, Fernando. É exatamente isso, todo mundo está de acordo, só que existem alguns interesses específicos que não vão gostar disso. Por exemplo, tudo que é ONG, tudo que é setor não formal, vai pagar uma conta, vai pagar uma parte dessa conta. Quer dizer, eu falo com os evangélicos e conversei com o presidente de um partido, falei, olha, vocês vão pagar essa conta. Falei, o que pode acontecer é nós aumentarmos o dízimo. Então, eu aumento o dízimo e pago a conta da CPMF, que seria a contribuição sobre a alimentação financeira. Isso é possível. Outras pessoas, por exemplo, esse assunto que eu falei agora há pouco, que é do Vale-Refeição, que parece uma coisa paralela, mas não é, é uma coisa primordial. Sabe quanto está no valor de hoje? São 150, movimenta 150 bilhões por ano esse Vale-Refeição. 150 bilhões. Você acha que esse pessoal quer abrir mão de arrecadar esse dinheiro ou de ter uma participação nessa movimentação desses recursos? Porque se eu desonerar a folha, acaba o Vale-Refeição. Não preciso mais dele como tributável. Ele automaticamente pode ser transformado em salário para o pessoal. Não vou tirar o direito do trabalhador de ter o benefício do Vale-Refeição, mas ele vai ser transformado em dinheiro e de salário. Como eu não tenho mais imposto sobre salário, eu posso pagar, em vez de Vale-Refeição, através de um ticket ou de um cartão de benefício, eu deposito na conta dele e digo, olha, você vai ganhar R$170 por mês, ou R$170 por dia pela tua alimentação. É isso que vai acontecer. Então, isso daí são setores, por exemplo, o próprio crime organizado. O crime organizado vai pagar essa conta, ele é contra isso. Os banqueiros vão ter que pagar essa conta, eles são contra isso. Tem alguns setores de mão de obra intensiva, de pouca mão de obra intensiva, como é o setor metalúrgico e de mineração, esses vão ter um pouco de aumento de carga tributária, mas são commodities praticamente, Fernando, e você sabe perfeitamente, os commodities se adaptam ao preço internacional. Eu não preciso me preocupar com isso, mas isso nós temos no nosso estudo, pô. Estudo feito há 20 anos pela Getúlio Vargas, que eu encomendei há 20 anos atrás, no ano 2000, 22 anos já. Então, está lá escrito, é que as pessoas não querem entender isso. E tem alguns economistas tradicionais que, infelizmente, não querem entender, não querem abrir mão da cartilha que eles lêem nos livros manuais quando eles estudaram as primeiras letras de economia, que o imposto sobre alimentação financeira é um imposto regressivo, cumulativo, etc, etc, etc. Mas quais são os impostos não cumulativos? Você acha que os 5% de ISS não é muito mais cumulativo hoje em dia
do que o 0,75%. Esse imposto sobre desoneração da folha dos 17 setores nasceu baseado numa proposta, dessa minha proposta que eu fiz naquela época para o Mantega, que estava no governo, que ele me chamou para apresentar a proposta. E quando cheguei lá, quase me jogaram do 8º andar lá, o setor de indústria que estava todo reunido, quase me jogaram do 8º andar, dizendo que jamais isso ia acontecer. O Gerdau bateu o muro na mesa e falou, jamais isso vai acontecer, porque isso aqui é um imposto cumulativo e na minha cadeia de produtividade isso aqui vai acumulando em cima de cada setor. Não é verdade. Está provado tecnicamente, inclusive o professor Marcos Sintra provou isso, que não existe essa cumulatividade que o Gerdau falava, tanto é verdade que depois fizeram uma desoneração, tirando os encargos sobre a folha e transformando numa contribuição sobre faturamento, com 2,5%. Quer dizer, eu estava oferecendo 0,8%, 0,75%, e foi feito sobre faturamento 2,5%. Quer dizer, não tiveram o benefício global que estão pedindo, que eu estou pedindo para todo mundo. Se todo mundo pagar, todo mundo vai pagar menos e vai se beneficiar mais. É uma questão ideológica, econômica, vamos chamar assim, nem de partidária, não tem nada de partido político, se é de esquerda, de direita, nada disso. Mas é uma ideologia que foi calcada num processo que existe cumulatividade, regressividade, etc., que não é verdade, não é condição. E num ambiente hoje digital, Fernando, você sabe muito bem que hoje, para você contratar um serviço, você pode contratar em qualquer lugar. Como é que você vai cobrar esse serviço? Emitindo nota fiscal para quem? Que o cara não tem nem lugar onde fixo para morar e nem lugar fixo para dizer onde ele está instalado. Ele só vai cobrar, só se pode cobrar esse imposto na hora que ele for pagar a conta para o funcionário ou para o empreendedor que fez isso. E nesse momento você cobra dele. É o único momento que você pode fazer isso. Essa é uma coisa tão cristalina, isso, é uma visão tão cristalina, que eu não sei qual é o problema de sentar e discutir. Não querem nem discutir isso, por causa do formato da desoneração. Não é por causa da desoneração. Agora, fazer uma desoneração de outra maneira, não temos condição, porque você só cai ou numa contribuição de aumento da carga tributária sobre imposto de renda, ou CPF, ou IOF, etc., alguma coisa desse tipo, ou se não sobre produto, que é sobre faturamento, coisa que aí você entra com cumulatividade, não cumulatividade, e cria um embaraço total, que não tem condição de você financiar a Previdência. E você tem que ter um projeto de amplo, onde você consegue financiar a Previdência, e cada vez mais vai ser demandada por um valor maior. É só isso. É uma questão de vontade política. Bom, senhores, estamos andando. Vamos agora para o... Ô, Luiz, só queria lembrar que nessa questão dos evangélicos, se eles fossem pagar mesmo imposto por terreno, não sei quem falou aí outro dia nessa briga aí, que tem 200 mil pastores, acho que para salvar a barra, 2 pastores, mas nós somos 200 mil. Então, se 200 mil pagassem imposto, acho que a coisa ficava boa. A ONG também paga, por isso que eu estou falando, esse projeto paga todo mundo. Paga todo mundo. E paga também o criminoso que quando vai comprar o carro, ele ganha o dinheiro com tráfego, mas quando ele vai comprar o carro, vai comprar a casa, vai comprar o remédio, vai comprar alimentação, ou vai comprar o seu uísque ou o seu vinho, ele vai pagar. Pô. Você vai alcançar esses caras que estão no desvio, Percival. Por isso que é uma coisa importantíssima. Muita gente não gosta desse processo de controle, né? Infelizmente. Então. Mas a gente vai ganhar essa parada. Com todos certo. Apoiando, a gente vai ganhar. Vamos ouvir o Luiz. Luiz, você quer fazer uma outra pergunta, é isso? Sim, eu queria perguntar para o Luigi, na área de serviço, então, tem um potencial de ocupação de pessoas, de emprego ou de autoemprego, né, de empreendedorismo muito grande.
E a gente tem no país uma deficiência de educação, né? Então, inclusive com muitas pessoas, muitas pessoas no ensino médio, por exemplo, que abandonam o ensino médio porque não tem interesse. A justificativa é assim, não me interesso por estudar, né? Mas para você ter bons profissionais, você precisa passar por algum tipo de estudo. Você acha que haveria alguma soma bacana de ser feita entre a área de serviços e a área de educação? Olha, a educação é serviço, não é nada mais do que isso. Então, essa parte de viabilizar a educação à distância, melhorar o sistema de controle e melhorar, principalmente, saber qual é a atividade profissional que tem que ser desenvolvida em função da demanda do mercado, esse é o principal problema que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, você fala, não, mas tem o sistema S-Senac, lá você faz o seu treinamento com os encargos pagos pelas próprias empresas. Mas muitas vezes os profissionais que são formados lá não são os profissionais que são demandados pelo mercado. Então, o que tem que fazer é que a própria empresa que está desenvolvendo isso, que tem uma tecnologia, quer desenvolver, que precisa de profissionais especializados para aquele produto que ela está desenvolvendo, possa utilizar esses recursos que hoje são enviados para um departamento fora da empresa, para depois contratar novamente, ela possa fazer diretamente esse trabalho, utilizando esses 2,5%, por exemplo, de impostos do Sistema S para fazer esse tipo de treinamento. Então, a própria empresa teria a oportunidade de investir o dinheiro que ela hoje manda para um terceiro, para o terceiro depois prestar serviço para ela. Nós economizaríamos até nesse procedimento, nesse processo, se a gente fizer isso. Eu acho que isso também um projeto, faz parte do projeto da desoneração da folha de pagamento. Bom, agora vamos a uma pergunta da Fátima e depois, se houver tempo, do Dilson e do Mário. Nós estamos chegando próximo. Por favor, Fátima. Não, boa noite a todos e muito obrigada, Luigi, por compartilhar com a gente os seus pensamentos, suas ideias. Eu tenho uma pergunta, porque você falou muito sobre, quer dizer, e é verdade, né? O setor de serviço é mão de obra, pessoas intensivas, né? E o que me preocupa no Brasil, né, com os novos serviços, com as novas tecnologias, e como você falou, um celular é desenhado por pessoas, que é serviço na área de turismo, mas isso exige qualificação profissional, né? Não existe serviço sem qualificação profissional, inclusive a competitividade dos nossos serviços no Brasil depende da qualificação intensa das pessoas. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê isso, né? Qual a importância? Será que não é tão importante discutir o futuro da qualificação profissional dos brasileiros quanto a mudança na legislação dos impostos? Não, é o que eu acabei de estar falando agora, Fátima. É exatamente o Sistema S, por exemplo, que foi criado para fazer esse tipo de trabalho, e treinamento, etc., ele acho que não alcançou o objetivo, né? Hoje são 16 bilhões de reais anualmente que são utilizados por esse sistema. Eu acho que é o que eu estou propondo na desoneração da folha e na utilização desses recursos para que a própria empresa crie uma contratação de empresas especializadas na melhoria do desenvolvimento tecnológico ou de profissionais mais qualificados, possa fazê-lo. Quer dizer, em vez de colocar o dinheiro que sai da empresa sobre a folha de pagamento, vai para um terceiro, e o terceiro depois presta serviço para ele, a própria empresa pode contratar esse terceiro para fazer, ou ela mesma pode criar um departamento específico para incentivo à melhoria da qualidade do seu profissional. Que hoje, quem pode ensinar melhor é a própria empresa que está desenvolvendo
aquele produto ou aquele serviço. Não existe uma condição de você colocar no mercado, por exemplo, na área de informática, você cria um projeto para desenvolver determinadas linguagens, mas dependendo do mercado, aquela linguagem não é mais absorvida pelo sistema, porque já mudou a linguagem, teria que ser outra linguagem. Agora, se a minha empresa eu puder fazer com que o meu dinheiro que sai do meu bolso, que vai para terceiros, e depois eu tenho que buscar pedir para o terceiro fazer um serviço de treinamento para os meus funcionários, eu prefiro fazer diretamente, evidentemente, com a obrigatoriedade de fazer o treinamento e não de usar o dinheiro para outras coisas, né? Essa seria uma forma de você incentivar a própria qualificação sendo feita pela própria empresa. Como faz a Apple, como faz o Google, como faz a Microsoft. A Microsoft tem departamento específico para desenvolver e melhorar a qualificação profissional dos seus profissionais. A pergunta agora é do Dilson. Pois não, Dilson? Sim. Leite, um comentário e uma pergunta. Comentário não podia ser diferente com o peso que você tem colocado na desoneração da folha como uma maneira de incentivar o crescimento desse país de maneira sólida e positiva. A experiência que eu tive na época do Manteiga, na negociação com a desoneração da folha versus a criação de um imposto sobre o faturamento da própria empresa, pode não ser uma solução completa, e às vezes o bom o ótimo é inimigo do bom, não é? Mas que naquela ocasião a experiência foi muito positiva, porque se pôde transformar uma despesa fixa, que é o custo da oneração da folha, é uma despesa fixa, até o ponto que o empregado é uma despesa fixa, não é? E a oneração do faturamento, em contraposição, se negociado em proporções corretas por um setor, ela se torna uma despesa variável, ou seja, vendeu mais, paga um pouco mais, vendeu menos, não tem o ônus de continuar pagando esse imposto sobre a folha. E isso, sendo um percentual sobre o faturamento de um setor, embora não trazendo o benefício completo de passar esse ônus para a atividade financeira, que seria muito mais ampla, como você descreveu, mas ele permite se conseguir um acordo e implementar de maneira mais fácil por ter menos oposição. Pergunto, né, se não seria um passo intermediário positivo, né? Na nossa experiência, nessa época, estávamos trabalhando com materiais de construção, eu com tinta em particular, mas estávamos negociando de uma forma ampla, funcionou muito bem para o setor. Mas aí é um comentário apenas, você exauriu bastante as alternativas com relação à desoneração da folha, né? E a pergunta falamos bastante a respeito de reforma tributária. E a reforma trabalhista? E quanto essa reforma trabalhista, embora alguma coisa já tenha sido feita recentemente, corre o risco de, após este ano, após 2022 e 2023, dependendo de quem é que vai estar administrando esse país, a pergunta no caso é: como é que você vê a necessidade e a oportunidade de se ter uma reforma trabalhista ou o risco de retroagirmos num futuro próximo? Olha, disso, com relação à desoneração da folha, você tá colaborando com a minha proposta. Quer dizer, se você achou ótimo você pagar 2,5% sobre a folha de pagamento, sobre faturamento, e melhorou muito a tua atividade, imagine você pagar só 0,75% sobre a movimentação financeira, que é quase similar ao faturamento, só que você amplia a base tributária e dá mais segurança jurídica a todos, e não alguns pagarem pelos outros, como está acontecendo hoje. Hoje, 17 setores são beneficiados,
nada contra, inclusive um dos setores beneficiados é o meu de informática, mas os outros estão pagando a conta, né? Porque não tem uma substituição tributária sobre isso. Agora, com relação à Reforma trabalhista? A reforma trabalhista, eu sou defensor de uma tese, que eu acho que não precisamos fazer reforma trabalhista do jeito de simplesmente colocar uma vírgula na CLT. Vale a CLT, vírgula. Sobre o negociado, vale sobre o legislado. Então, aquilo que eu negociar com os meus pares do setor de empregabilidade, de emprego, tem validade jurídica acima do legislado. É o que está acontecendo. Você hoje tem uma medida provisória que está sendo colocada para mudar uma série de alternativas que são boas, não são ruins, para a melhoria de uma reforma, melhorar o sistema trabalhista, mas que praticamente é um acordo coletivo de trabalho, é uma parcela de um acordo coletivo de trabalho, coisa que eu faço há 30 anos e sempre deu certo. Nós somos hoje um dos sindicatos mais bem organizados em termos de acordo coletivo de trabalho e não temos nenhum problema ao longo desses 30 anos de acordos coletivos, sempre visando o acordado sobre o legislado. Então, se você fortalecer essa tese do acordado sobre os legislados, nós temos condição de ter um bom relacionamento entre empregado e empregador. Essa é a minha visão. Não precisa fazer determinado setor. Por exemplo, e você desonerando a folha de pagamento, você acaba com quase 50% dos problemas trabalhistas e jurídicos que sobre a folha de pagamento. Que muitas vezes você, por exemplo, se você der um telefone celular para o teu funcionário e você pagar a conta dele, isso é considerado pela Receita Federal como salário indireto. E aí ela te multa e te cobra imposto sobre essa fatura que você pagou para ele. Então, se você acabar com os encargos trabalhistas sobre a folha, você acaba, né, não precisa mais se preocupar com isso. Você pode dar um celular para ele e pagar a conta, que vale mesmo, não tem imposto sobre isso, você pode fazer isso. Você pode dar um benefício social para alguém sem precisar fazer acordo com o sindicato, etc. E outras coisas mais. Eu acho que você desonerando a folha e criando uma vírgula, dizendo o acordado vale sobre o legislado, eu acho que nós estamos no caminho certo. Não precisa engessar nada, não precisa um monte de alternativas, artigos e discussões no Congresso que só beneficiam os interessados na propaganda dessa reforma trabalhista. Não precisa fazer isso. Eu acho que nós temos todas as condições. Desonerando a folha de pagamento, Nilson, garanto para você que 50% dos problemas trabalhistas acabam. Olha, muito bom, obrigado, Luiz. É 19h30, não sei se dá para o Mário fazer mais uma pergunta ou se encerra. Como é que funciona isso? Termina agora mesmo? O presidente do Conselho merece, eu encurto um pouquinho a minha fala, Percival. Vamos ouvir o Mário. Então, vamos lá, vamos terminar com essa pergunta do Mário. Eu queria fazer uma pergunta sobre outro tema. Nosso tema de hoje é democracia. E eu gostaria de perguntar para o Luiz, porque a minha impressão é que, para o empresário do setor de serviço, não importa nem um pouco a democracia. O que é que você acha? Não, como não importa? Se você não tiver democracia, você não tem emprego, você não tem desenvolvimento, você não tem a China não é uma democracia. Liberdade de empreender, né? Então, isso é muito complicado. Eu acho que a democracia é primordial. Eu acho que hoje, como eu fiz um pequeno comentário rápido, mas eu acho que o Brasil sempre foi um país muito democrático e bastante implementou a democracia ao longo da vida inteira dele, inclusive durante os anos de governo militar, que para mim não existiu ditadura, no meu modo de pensar, né? Uma ditadura que cada 4 anos muda o ditador, isso não existe. Isso é coisa só do Brasil mesmo, você mudar um ditador a cada 4 anos. Então, eu acho que hoje a maior ditadura que nós temos hoje, e aí é uma visão minha, e pode ser que sejam de alguns outros, eu acho que nós temos o perigo do Supremo ser o guardião, não guardião da democracia, porque ele está fazendo tudo para
para impor certas vontades que são inconstitucionais, no meu modo de entender, e de alguns juristas. Haja visto, até daqui a pouco nós vamos ter que ter um manual de procedimentos de manhã, a gente acorda, o Tribunal Supremo vai dar o manual de procedimento e você faz o que você tem que fazer durante o dia. Para não ser amanhã ser penalizado ou judicializado, né? Eu acho que essa hoje é o maior problema nosso, é esse. Eu acho que o Congresso, apesar dos vários idas e vindas, ainda é democrático. Apesar de tudo, alguns acharem que não é, mas o Executivo também não tem nada de imposição. Tudo aquilo que foi feito ao longo desses tempos não teve nenhuma imposição radical de qualquer coisa, aliás, submeteu a várias alternativas que foram impostas para ele. E o único problema que eu acho que está hoje é o Judiciário. O Judiciário, eu acho que extrapolou um pouco a atividade dele. Você não tem recurso, porque no caso do Legislativo você tem recurso, no caso do Executivo você tem recurso que é o Judiciário. Agora, no caso do Judiciário, qual é o recurso que nós temos para dizer que aquilo que foi feito está errado? Só se foi na Corte de Haia. Quer dizer, você está lá fora para buscar um apoio para que aquilo que for definido por alguns aqueles que acharem prejudicado possam fazê-lo, mas não temos recursos sobre isso. Agora, a democracia faz parte do processo, eu nem discuto isso, porque se você não tiver democracia, você não tem... Até a China hoje é uma democracia parcial, né? Porque ela tem um processo democrático até um certo ponto. Agora, se o cara lá em cima falar, olha, esse daqui eu não quero, se você fizer, você é maltratado. Mas é parcial, uma democracia parcial. Pelo menos 80%, 70% das pessoas podem fazer aquilo que é permitido. Nilson, quer encerrar? Agradeço muito da minha parte o Luigi, encerrando o nosso primeiro coordenador, Nilson. Quem vai falar uma palavra de encerramento é o Fábio. Fábio. Muito obrigado, Luigi, pelo inteligente e propositivo debate de hoje, né? Essa é a característica do PNBE. Percival, pela moderação, sempre perspicaz e muito sucinta. E, em nome do PNBE, do Dilson e meu, eu agradeço a presença de todos, né? Tivemos hoje mais um debate extremamente relevante para o Brasil, quer dizer, o PNBE continua pensando o Brasil, né? Esse material vai ficar gravado e depois vai ser editado e colocado no YouTube, e aí se multiplicam muitos acessos, né? Luigi, sucesso na sua empreitada, não é? Você é um guerreiro e está cada vez avançando mais nas conquistas, né? E lembrar que as bases do PNBE são a busca de um país democraticamente forte, economicamente também forte, mais equitativo, em termos ambientalmente sustentável, né? E onde se respeitem, acima de tudo, as opiniões divergentes e que possam gerar uma solução convergente, né? Muito obrigado a todos e um ótimo fim de noite. Eu que agradeço, Fábio.